Em algum momento da sua vida, você já teve a impressão que a sua oração não passava do teto? Essa expressão já ouvi algumas vezes, aliás, já ouvi há muito tempo atrás, e ela nos reflete a ideia de uma oração vazia, uma oração que não chega até Deus, uma oração que é feita talvez por um ritual, talvez por uma obrigação, talvez por algo que eu preciso fazer porque eu tenho que fazer. Um exemplo disso é a oração antes de se alimentar. Tem que orar antes de comer. Obrigado, Senhor, pela comida, em nome de Jesus. Amém, acabou. E tá orado e vamos comer. Será que isso passa do teto? Será que não é só um ritual? Será que de fato eu estou orando? Ou será que eu estou fazendo algo sem sentido, algo que não produz nenhum dos efeitos que deveriam produzir? Jesus, ainda no Sermão do Monte, nos fala sobre a qualidade da oração. Qualidade, sim. O que você faz, você precisa ter qualidade. O que eu faço, eu preciso ter qualidade. A gente precisa fazer as coisas bem feitas. E a oração tem que ser uma delas. A nossa lição passada falou sobre Deus conhecer a intenção do nosso coração. Ou seja, não adianta as atitudes que eu tomo, não adianta aquilo que eu faço, porque se for da boca para fora, não vai ter valor. Se for da boca para fora, não causa, não tem o efeito desejado. E da mesma forma, a oração. Se for da boca para fora, se for com palavras repetidas todas as vezes, palavras repetidas, às vezes a gente faz umas orações e a gente já tem os jargões prontos para falar. A gente, não sei o que eu vou falar, mas eu tenho esse jargão, é esse e aquele, né? Muito obrigado pelo alimento que tem nos dado para o sustento de nossas vidas. Aí você começa a usar para o sustento de nossas vidas em todas as orações de alimento. Por quê? Porque aquilo ali já sistematizou. Só que às vezes perde o sentido daquilo que você de fato precisa falar, precisa fazer, precisa agradecer a Deus naquele momento. A intenção do nosso coração na lição anterior, né, o nosso comentarista lembrou o perigo da vaidade, né, a necessidade que a gente às vezes tem de que os outros aprovem as nossas ações, quando quem tem que aprovar as nossas ações é Deus. A oração acaba indo por um caminho semelhante. Muitas vezes a gente ora em público, na igreja, em reuniões, e eu às vezes estou muito mais preocupado com o que os outros vão pensar de mim, se eu sei orar ou não, se o meu português é bom ou não, se eu falo palavras bonitas ou não, ou ainda se a minha oração é poderosa ou não. A minha preocupação às vezes está muito mais em o que as pessoas vão fazer e se elas vão me aprovar, do que se Deus vai de fato entender, aprovar, né, aceitar, acolher o que eu estou pedindo. A gente tem um jeito de transformar as nossas ações através da oração. A oração é uma forma que a gente tem de se relacionar. E se relacionar, a gente se relaciona com as pessoas através de conversas, através de ações, através de atitudes. E essas atitudes, conversas e ações precisam ser com sinceridade, precisam ser de coração. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. E ao falar com Deus, eu preciso falar de forma sincera, de forma honesta, não repetir coisas. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente tem jargões, como eu falei da oração, a gente tem jargões que a gente usa. Às vezes a gente usa jargões em documentos, em e-mails, em mensagens. Quando você faz um
um e-mail ali da sua área profissional, geralmente você usa lá um atenciosamente ou respeitosamente. Será que alguém lê aquele atenciosamente ou respeitosamente? Ou já sabe que aquilo ali é o desfecho padrão do e-mail, do documento e tá, deixa isso para lá, o que eu tenho é isso aqui, é esse aqui que é o objetivo, o objeto do assunto sendo tratado. É importante a gente perceber isso. A palavra orar é encontrado na Bíblia 370 vezes. 370 vezes. Né? E a gente precisa entender que orar não é falar. Orar, não é expressar palavras. Orar é expressar sentimentos, é expressar pensamentos. Eu não preciso falar, mas eu preciso que Deus entenda, que Deus enxergue o fundo, o profundo, o mais profundo possível dos meus pensamentos. O que eu estou pensando quando eu estou orando? Qual é o meu sentimento? Aquilo que eu preciso fazer. O nosso comentarista cita Tabit Anyabwile, né? 9 marcas aqui, algum livro, e ele falou: orar não é pleitear uma causa diante de Deus. E é interessante que muitas vezes as pessoas só lembram de orar quando precisam de alguma coisa. Só lembram de falar com Deus quando precisam que Ele faça alguma coisa. Complicado, né? Complicado. Será que eu tenho feito isso? Será que as minhas orações sinceras perante Deus são aquelas que vão demandar alguma coisa? Ou será que as minhas orações sinceras perante Deus são orações de louvor, são orações de gratidão, são orações de reconhecimento da soberania de Deus? O que eu falo, o que eu oro, o que eu realmente estou expressando para Deus? O nosso texto está lá em Mateus 6, do versículo 5 a 8. O título que aparece ali na versão revista e atualizada é Como se deve orar. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. A advertência aqui é porque os pagãos tinham o costume de orar com coisas balbuciadas, não inteligíveis, não dava para entender o que eles estavam falando, e com muita repetição. Sabe, a oração, eu vou fazer uma oração bem comprida, que ela é bem complicada de fazer, porque ela cansa, porque ela exige muita concentração, mas todos vão ver e achar e perceber que eu estou conseguindo uma conexão com Deus. Não é isso. Não pode ser isso. Né? Não é um esforço que vai fazer com que homens percebam que eu estou orando a Deus. E o paganismo, sobretudo daquele tempo, havia muito isso. As orações muitas vezes eram feitas pela repetição do nome do Deus. Quando a gente vê Elias e os profetas de Baal, eles estão orando a Baal atende, a Baal atende, e repetindo aquilo várias vezes. Tá?
e esse era o padrão. Hoje a gente na música chama isso de mantra, né? Quando tem um verso lá, tem uma parte da música e repete 50 mil vezes aquele negócio, você já não sabe se você está falando aquilo realmente de coração. É complicado. Não estou dizendo que toda música que tem repetições seja assim, mas há uma tendência na repetição de você se desconectar com o que você está de fato pensando e começar a virar uma repetição de palavras. Não há problema, né, de orar, de usar as mesmas palavras várias vezes, nem há problema de você orar em público. A advertência aqui não é, não vou falar literal, mas a advertência aqui é a postura na hora de orar, né? Não é que só se deve orar no quarto, mas a oração ela precisa ser uma conversa particular, privada, íntima minha com Deus. Muitas vezes eu tenho certeza que se você for orar na igreja, você não vai falar algumas coisas que talvez você falasse a alguém, algumas coisas que talvez você expressasse para Deus se estivesse sozinho e ninguém estivesse ouvindo. É uma conversa privada. É isso que Jesus está dizendo. A sua conversa, ela não pode ser uma conversa com Deus, uma oração que é feita em público para todo mundo ouvir. Não tem problema das pessoas ouvirem, mas uma oração para os outros ouvirem, ela já não é uma oração direcionada a Deus, é uma oração direcionada às pessoas, né? E a questão da repetição também não é um grande problema, porque a gente vê lá Jesus no Getsemane, vamos ver um pouquinho mais para frente aqui, ó, pronto. Jesus orou e repetiu as mesmas palavras. Ó, Mateus 26:44 expressa isso assim: deixando-os novamente, fui orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então, não há um problema de repetir as mesmas palavras, ok? Mas a gente tem que ter cuidado que a repetição das palavras não pode ser uma desconexão com os meus sentimentos e pensamentos e virar apenas uma reza, né? A palavra reza, ela acaba expressando isso, acaba expressando orações decoradas que são repetidas, e eu não sei se eu, ao repetir uma oração decorada, eu de fato sei o que eu estou fazendo, o que eu estou falando, né? Então a gente precisa orar com o coração, orar sinceramente. Mas o que eu vou falar? Tá, tudo bem, não é o muito falar, a oração também não é informar a Deus o que você precisa. Informar não é necessário, sabe? Ele já sabe o que você precisa. Esse texto que lemos, Jesus já está expressando isso. Deus sabe o que você tem necessidade, né? Sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. O versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a ele, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Antes da gente pedir alguma coisa a Deus, Deus já sabe qual é a nossa necessidade. Lá em Salmo 139, aí já estou voltando ao Velho Testamento, estou voltando lá a Davi. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Deus sabe o que pensamos, Deus sabe o que sentimos, Deus sabe o que falamos. Então por que orar? Porque a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa expressar isso a Deus. E essa é a nossa lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 80. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá, baixar uma versão em PDF e acompanhar a lição aqui conosco, ou estudar na sua igreja, enfim, como você achar melhor. Essa edição tem por tema o Reino e o Monte, a cidadania do Reino e o Sermão do Monte. A gente está abordando ao longo desse trimestre o Sermão do Monte. E essa revista foi escrita pelo pastor Luciano Conzendei. Desculpa, a nossa lição de número 6 tem por tema uma oração genuína, e Jesus quer chamar a atenção dos seus discípulos que os discípulos oram de forma diferente.
eles não oram como pagãos. Eles oram de uma forma genuína. E o nosso padrão, o nosso jeito de orar é um jeito de orar diferente. Por isso, precisamos ter ciência disso, né? A falta da oração, está aqui nos nossos objetivos, o objetivo da lição, a falta da oração, ela impacta na nossa vida cristã. Quanto menos eu tenho intimidade com Deus, quanto menos eu oro, ou se eu oro por obrigação, com vãs repetições de palavras, eu vou me desconectando com Deus. E eu vou deixando de ter intimidade com Ele, e a minha vida cristã vai decaindo, a qualidade da minha vida cristã vai se perdendo. Ok? Nosso primeiro tópico fala padrões de conduta. E Jesus já coloca aqui 2 padrões. Na realidade, no Sermão do Monte todo, Jesus está falando do antigo padrão e dos novos padrões. O antigo padrão do que ele chama de hipócritas, gentios, ou aqui no caso da oração, hipócritas e gentios, né? Mas quando ele está ensinando, ele está falando dos escribas e fariseus. E ele está falando do novo padrão, o padrão que o discípulo de Cristo, que o cidadão do reino tem que ter. Tem que ter. Ontem, um amigo, irmão que está indo para os Estados Unidos, estava comentando algumas das coisas que precisam ser feitas para se entrar nos Estados Unidos. Vai fazer um curso lá, mesmo sendo patrocinado, o governo americano tem que aceitar algo, tem que aceitar a pessoa lá, tem que dar o visto. O visto para os Estados Unidos é conhecido que não é um visto tão fácil de se conseguir. Você precisa mostrar que vai ter como se sustentar, você precisa mostrar que sabe falar o mínimo da linguagem. Tem uma série de coisas ali que é exigido da pessoa, é um padrão mínimo para que a pessoa entre naquele país. O reino de Deus não é diferente, não. O cidadão do reino tem um padrão mínimo que ele precisa atingir. A salvação é de graça, mas a gente precisa mudar os nossos comportamentos, a gente precisa mudar as nossas formas. E o que Jesus, de fazer as formas de fazer as coisas. E o que Jesus está ensinando aqui é que o padrão do cidadão do reino é diferente. O padrão do discípulo é diferente, né? E ele mostra que as interpretações a respeito de como se deve conduzir a conduta da pessoa, dos discípulos, ela difere da interpretação dos rabinos, daqueles que ensinavam a palavra. Aqueles que ensinavam a palavra, ensinavam a lei, ensinavam a cumprir a lei ao pé da letra, mas muitas vezes as suas atitudes distanciavam do objetivo da lei. E Jesus está ensinando ao contrário. Olha, não é que não deva cumprir a lei, mas eu preciso que vocês entendam qual é o padrão do discípulo de Deus. Nosso comentarista traz uma frase aqui interessante da gente lembrar, né? O Evangelho de Mateus não pode ser humilhado à posição de um documento judaico. Bom, vamos lá. Ninguém escreveu os evangelhos acompanhando Jesus e escrevendo enquanto Jesus estava vivendo. Os evangelhos foram escritos depois, né? Mateus, estima-se que Mateus foi escrito talvez em torno de 50 anos depois de Cristo, no final do primeiro século, lá pelos anos 80, né? Estima-se. Então, o que foi registrado ali foram registradas as palavras de Cristo que se conheciam, né? Que vários ouviram, e o que Mateus procura registrar é um padrão que Jesus quis expressar, que Jesus expressou, que Jesus passou, que Jesus ensinou àquelas pessoas que conviveram com ele nos seus 3 anos de ministério. Então,
ele precisa ser entendido como um documento. Sim, documento, a Bíblia é um documento, mas não um documento, só um documento, um registro, um livro histórico, né? Existem outros livros históricos, inclusive das épocas de Cristo, que registram algumas coisas. A gente ouve falar às vezes dos livros apócrifos, são condenados. Não, são livros que não têm um reconhecimento canônico, ou seja, eles dizem coisas que conflitam com o que Jesus falou, mas se você for olhar um livro apócrifo desse, muitas vezes ele tem informações históricas, registros históricos que ajudam a gente a entender o contexto, quem era quem, o que aconteceu numa determinada situação, tá certo? Então, são livros, e tem outros também que vieram depois, que não são livros de autoridade bíblica, nem os apócrifos que pretendiam, vamos dizer assim, ter autoridade bíblica, mas tem historiadores e comentaristas daquela época, que nos trazem informações muito importantes e muito interessantes da época. Mas Mateus, ele expressava o que Jesus ensinou pela convivência que Mateus teve com Jesus, ok? Então, o que ele está expressando ali no Evangelho de Mateus, no seu livro, é que o padrão de conduta que Jesus ensinou foi esse. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender isso de todo o coração, né? Jesus está penetrando o coração dos seus discípulos com espiritualidade. Ele quer que os seus discípulos entendam que as leis talvez dessem um padrão de conduta que deveria ser refletido, mas não eram elas, vamos dizer assim, os objetivos. Era a mudança de comportamento que ia se refletir daquele jeito, que ia aparecer daquele jeito, né? Não eram rituais, não eram coisas que se fazia para os outros verem. Tem que ofertar, então eu vou ofertar. É um ritual. Não que eu posso ofertar, posso ofertar. Hoje eu posso ofertar sem ninguém saber. Eu mando uma transferência bancária para a conta daquela igreja, daquela instituição. Ninguém precisa saber. Talvez a instituição vá acabar sabendo, porque a operação bancária vai meu nome. Mas é só quem está mexendo ali na conta. Olha, pouca gente sabe, ninguém precisa ver eu indo lá fazer. Mas o que se ensinava e o que se cobrava e o que se avaliava era a atitude pública destas coisas. E é isso que Jesus está deixando de lado. O padrão do cidadão do reino é muito acima destas coisas públicas. Aí o versículo 6, né, mostra a questão da consciência de fazer as coisas. Olha, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Quer dizer que a oração será recompensada só em secreto? Não. O que Jesus está falando, você olhando a vida de Jesus ali, olhando os evangelhos, você vai ver que Jesus tinha orações que eram feitas em público. Não tinha orações em público? Tinha orações em público. Ele agradecia um alimento, ele ia curar alguém, né? E ele orava em público. Mas ele também orava em secreto. Quando você vai ver lá no Getsemane, ele está orando em secreto. Ele tinha a necessidade de falar e expressar e derramar o seu coração perante Deus, e ele precisava fazer isso em secreto. Mesmo estando próximo dos seus discípulos mais próximos, né, junto dos seus discípulos mais próximos ali, ele só levou 3 lá para cima, não é isso? Ele se afastou deles para orar. Eles sabiam que Jesus estava orando, mas Jesus estava orando em secreto. Por quê? Ali, quarto, né? Quando tu orares, entra no teu quarto. A tradução do quarto é tameion, contração do suposto derivado de tamias, um dispensador, um distribuidor, câmara de armazenamento, depósito, um quarto interno, uma câmara secreta. Imagina, você está no lugar que ninguém imaginaria te encontrar orando naquele lugar. Vai dentro da dispensa para guardar comida. As casas mais antigas, né, tinham essa estrutura de ter um quartinho de dispensa.
né? E às vezes a gente tem um cantinho da casa que a gente bota lá as compras de supermercado. Meu pai tinha o costume de fazer alguns depósitos em casa, mas também era uma outra época que as coisas às vezes sumiam das prateleiras. E aí, para não faltar em casa, o que ele fazia? Ele comprava muito e deixava lá. Então, como a gente tomava leite, por exemplo, todo dia no café, no almoço, ele comprava caixas e caixas de leite e deixava lá armazenada na validade, né? E tinha uma despensa lá em casa. E às vezes as pessoas fazem isso com um quartinho, ou quando você tem uma casa grande, uma mansão, né? Ou um hotel, ele precisa ter um local para armazenar os alimentos. Né? E você só vai naquele local para pegar o alimento que você vai precisar. Ninguém imagina que você vai para lá para orar, porque lá é um lugar que ninguém acessa, só para um objetivo específico. Então veja que o que Jesus está dizendo é que você precisa ter um lugar reservado, um lugar em que você sabe que você vai falar com Deus e só você em Deus. E quando a gente fala de lugar reservado, fala de intimidade, eu lembro de algumas situações em que às vezes você busca uma intimidade com alguém para conversar. O gabinete pastoral é um desses lugares. Muitas vezes você está com um problema, está com uma aflição e não quer que a igreja toda saiba do que você está falando, então você pede uma hora com o pastor para conversar com ele no gabinete, privativo, privado, reservado, ninguém vai ouvir, você e o seu pastor, com quem você confia, com quem você tem um relacionamento, e aí você derrama o seu coração para ele. Né? Ou uma outra, um profissional que faz isso também é o psicólogo, né? Você vai e derrama os seus sentimentos para alguém. É até estranho muitas vezes que as pessoas procuram alguém fora do seu ambiente familiar para falar coisas, né, que não querem falar no seu ambiente familiar. Mas você está procurando um conforto, uma intimidade, uma particularidade para que você consiga derramar o seu coração. É assim que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Quando você for orar, volta a repetir outra vez, mais uma vez, né? Não é que você não possa orar em público na igreja. Não é que você não possa orar em público num grupo. Mas quando você ora em público, naturalmente, você não vai falar algumas coisas. Naturalmente, você não vai abrir a sua intimidade com Deus da forma como você abriria em secreto. Sabe? Você fala para Deus que você está errando se só Ele estiver ouvindo. Porque eu não quero que os outros saibam que eu estou errando. Ora, como assim? Não, eu vou confessar meus pecados para Deus. Ele que tem que ouvir. Porque se eu comentar meus pecados com os outros, eles vão me condenar. Tá certo? Então, é isso que Jesus está dizendo. Um local secreto, um local em que você possa estabelecer uma intimidade com Deus, que você possa ter um contato genuíno, certo? E se você faz orações em que você não tenha esse contato genuíno com Deus, o nosso comentarista aqui diz que a oração é inútil. É pesado, né? Pesada é esta palavra, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Orar sem ter um contato com Deus, sem conseguir derramar o nosso coração para Deus, é uma atividade inútil. É uma vã repetição. Eu preciso intimidade com Deus. Segundo tópico, fala da sinceridade do coração na oração, né? E aí, algumas características aparecem aqui. A primeira delas é a integridade diante de Deus, que está ali no versículo 6, né? Versículo 6, a integridade diante de Deus. Eu preciso que a minha oração seja uma oração em secreto. Versículo 6 diz da oração em secreto, né?
Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e orarás a teu Deus que está em secreto. E ele que vê em secreto te recompensará. Ele sabe da integridade, ele sabe dos meus podres, né? Falar assim bem português, né? Bem claro. Deus sabe meus podres. Deus sabe meus podres. Não adianta eu mentir para Deus, orar em secreto com Ele, para Ele, mas eu vou mentir. Não adianta. Ele sabe o que está no meu coração, Ele sabe das minhas ansiedades, Ele sabe da minha falta de fé, Ele sabe dos meus pecados, Ele sabe das minhas falhas, Ele sabe que a minha atitude às vezes não está ali de acordo com os frutos do Espírito. Eu vou para outro caminho, né? Eu me irrito, explodo. Não pode. Mas Ele sabe. Ele sabe. E adianta justificar? Não adianta justificar, não adianta dizer, né? A integridade, a intimidade com Deus precisa ser buscada. Essa é uma característica da oração sincera. Ela tem que ser com intimidade para que ela seja com integridade. Né? E a segunda, os pagãos, acreditavam que repetindo muitas vezes o nome de seu Deus seriam atendidos. Por isso que ele fala aqui, não useis, versículo 7, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, o pagão tinha, né? E a gente tem hoje algumas religiões que têm esse costume da oração repetitiva, usar palavras repetitivas, né? Usar uma oração decorada, né? Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Nós, batistas, não temos o costume de orar a oração do Pai Nosso. A gente vai ver na lição seguinte, porque a oração do Pai Nosso para a gente é um modelo, a gente não repete um modelo, a gente faz um diferente da mesma forma. Então por isso que a gente não repete, não costuma repetir as palavras da oração do Pai Nosso. Mas é pecado repetir? Não é pecado repetir. Eu posso orar uma oração do Pai Nosso? Pode. Só que cuidado, porque você vai falar palavras decoradas e você precisa entender o significado e a profundidade dessas palavras. Assim como o Pai Nosso, tem pessoas que amam rezar salmos, né? Amam rezar salmos. Alguns salmos são orações bonitas, são orações lindas. Né? O Salmo 23, quem não conhece o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolas, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É uma linda poesia, é um lindo salmo, mas se eu estiver repetindo ele apenas como palavras, ele não confere poder nenhum. Se eu estiver repetindo ele com sentimento, pensando nas palavras, até me arrepiou agora que eu falei, né? Ele de fato me busca uma intimidade, sabe? Tem pessoas que entendem ou querem conferir a alguns textos bíblicos, algumas orações, poder. O poder não está nas palavras, o poder está no sentimento, o poder está na atitude. Então é o que eu te digo, você pode repetir palavras da Bíblia? Pode repetir palavras da Bíblia, mas não é a vã repetição. Por isso que Jesus não fala que não repita, né, quando orares não repita palavras, não é isso que ele falou. Ele falou para não usar de vãs repetições, né? É a diferença de falar, o Senhor me pastor, não me faltará, me faz parte de Deus. Não estou refletindo sobre isso, eu não sei do que se trata. Eu não sei nem o que eu estou falando aqui. Ok? Então,
entenda isso. E por que que eu comento isso? Porque existem alguns trechos da Bíblia que a gente usa como repetição. No final do culto, nos batistas pelo menos, costuma-se ministrar a bênção apostólica, está lá na Bíblia. Né? É repetição de palavras que estão na Bíblia, sim, mas a intenção do coração ali é outra. A intenção é de abençoar, não é outra, mas é a mesma de Paulo, mas é a intenção de abençoar aqueles irmãos ou de rogar a Deus as bênçãos de Deus para aqueles irmãos. Então, meu pai tinha o costume de me abençoar com a bênção araônica, né? Lá está no final de Números: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Desejar isso a uma pessoa não tem problema. Repetir as palavras sem nem entender o que elas têm, tem problema. Tem problema porque acaba sendo uma vã repetição. Como eu falei, Jesus orou no Getsemane por 3 vezes usando as mesmas palavras. Tem problema repetir palavras? Não. Se você, de fato, derramar o seu coração. Ok? Jesus ensina que a sinceridade reflete o caráter do cristão. Não é a repetição da boca para fora, o coração. Hebreus 10, 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Veja, eu vou chegar na presença de Deus, eu vou orar, eu vou dirigir a minha palavra a Ele com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. O que o escritor aos Hebreus está dizendo? Eu preciso saber que eu vou entrar na presença de Deus, eu preciso estar limpo. Limpo como? Eu sou pecador, tá? Peça perdão a Deus. Confesse os seus pecados. Peça a Ele que o perdoe com sinceridade de coração e você consegue entrar na presença de Deus. E aí você consegue falar com Ele com um coração sincero, com palavras, sim, com palavras ou com expressões, você não precisa expressar em palavras, mas em palavras para a gente é mais fácil, mas com convicção de fé, sabendo que aquilo que você está fazendo não é vão, né? E 2 Coríntios 6, eu vou botar aqui de 4 a 6, né? Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Ele se recomendava, né? Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, versículo 6, no saber, na longanimidade, na bondade, no espírito, no amor não fingido. Paulo está aqui colocando uma série de autorrecomendações, por assim dizer, mas essas recomendações refletem que ele precisava ter bondade, ele precisava ter um amor sincero. Amor é uma outra palavra complicadíssima da gente entender, porque algumas pessoas entendem que amor é fazer ações da boca para fora, mas o amor é de dentro do coração. A gente precisa, como diz aqui Spurgeon, né? Citado na nossa lição, precisamos de unção espiritual extraordinária e não poder intelectual extraordinário. Muitas vezes as pessoas falam bem, ensinam bem e não tem amor. Não tem unção espiritual. A unção espiritual vem do amor, vem dessa sinceridade e dessa intimidade com Deus. Ok? Nosso terceiro tópico fala de não desanimar. E aí voltamos à questão da repetição. Né? Quer dizer que eu não posso usar de vãs repetições, na repetição de palavras. Mas eu posso repetir o pedido várias vezes. Jesus nos mostra ali em Lucas 18, de 1 a 8, o que ele chama de a parábola do juiz iníquo. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja que Lucas já está dizendo que o objetivo da parábola era ensinar a
perseverança na oração, tá? Aí havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça com os seus escolhidos, que a ele clamam, dia e noite, embora pareça demorando em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Jesus está falando aqui a respeito da necessidade da persistência na oração. Não posso usar de vãs repetições, vou pedir uma vez só, então está pedido, pronto, acabou. Não, né? Eu preciso, sim, pedir várias vezes, sim. Eu preciso derramar o meu coração perante Deus. Eu preciso... Não é que Deus entenda a minha causa, Ele já sabe. Ele já sabe. Mas eu preciso expressar. Eu preciso que o meu sentimento chegue a Ele. Orar é expor esse sentimento. Orar é mostrar a Deus qual é o meu sentimento com relação àquele assunto. E o sentimento precisa sair da ansiedade para a confiança. A análise, vamos dizer assim, paralela de Mateus 6, 7, 8, que fala das vãs repetições e orações como os pagãos, tá difícil hoje. E Lucas 18, de 1 a 8, que fala da parábola do juiz iníquo, que nos diz sobre a necessidade de orar e não esmorecer, né? A gente chega à conclusão que não é o tamanho da oração, nem o número de palavras que eu uso, mas é a atitude que a pessoa precisa ter perante Deus. Orar sem cessar é um imperativo. Eu preciso orar sem cessar. Eu preciso expor a Deus o meu coração, os meus sentimentos, a minha necessidade. Ele sabe a minha necessidade. Não é expor de falar, mas é expor o meu coração. Você consegue entender isso? A gente muitas vezes desiste de orar. E desiste de orar porque não tem fé. Desiste de orar porque está na mão de Deus, se Ele quiser Ele faz, se Ele quiser Ele não faz. É isso, é só isso. É só isso. Será que é isso que Deus quer? A gente precisa entender que muitas vezes, perante, como diz o nosso comentarista, pressionado pelas circunstâncias, a gente joga a toalha, mas jogar a toalha não é uma opção para mim e para você. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse espere, espere. Mas não jogar a toalha. Entendeu? Precisamos perseverar, né? Jesus nos ensina a olhar para Deus. Olhar para Deus como um pai. Uma das referências, um dos momentos em que ele usa essa expressão. O vosso pai sabe que tendes necessidade. Teu pai vê em secreto, te recompensará. O pai sabe as necessidades do filho. A mãe sabe a necessidade do filho. Está olhando, está acompanhando o dia a dia, está acompanhando a vida dele. Ela sabe muito bem do que e como ele precisa. Deus conhece nossas necessidades, mas nós precisamos, com perseverança, derramar o nosso coração na presença deles. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Humilhar aqui não é se degradar, mas reconhecer a sua posição de incapacidade perante Deus, perante a graça,
eu só tenho salvação de graça, eu não sou justo. Eu preciso entender, Senhor, não sou justo. Eu não acerto, eu erro. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, se humilhar, reconhecer essa posição e orar, buscar a minha face, veja, buscar cara a cara estar com Deus, perceba, não é só falar com Deus, mas olha para mim quando eu estou falando com você, não é assim que você fala com as pessoas às vezes? Olha nos meus olhos, o contato visual. Buscar a minha face, tentar buscar olhar a Deus e se afastar dos seus maus caminhos, então tem que mudar. Então dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Veja, oração genuína, oração que parte de uma purificação para entrar na sala do trono. Jeremias 29, 13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando... Você conhece esse texto, né? Quando me buscares de todo o vosso coração. Quando a gente faz orações por vãs repetições, a gente não está buscando de todo o coração. Sabe o que vai acontecer? Não vamos achar Deus. Não vamos encontrar Deus. Tiago 4,8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Eu preciso me chegar a Ele e Ele se chega a mim. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Deus nos convida a estar conversando com Ele. Deus nos convida a estar no seu gabinete pastoral, no seu divã, no seu íntimo, no seu quarto, na sua presença, na sala do trono. No quarto é um lugar que a gente às vezes fica mais relaxado. Na sala do trono, Deus quer nos receber com todas as pompas e circunstâncias de um rei, que Ele é o nosso rei, e a gente tem acesso à sala do trono que nos foi dado por Jesus. Mas a gente precisa estar entrando na sala do trono da forma correta. Eu comentei, acho que em outro vídeo, né? Aqui em Brasília nós temos o Palácio do Planalto. Você quer visitar o Palácio do Planalto? Você pode visitar o Palácio do Planalto. No entanto, você tem que botar um terno e gravata, porque não entra lá de outro jeito. Não? Você quer visitar o Congresso? Você pode visitar o Congresso, mas tem que botar terno e gravata, porque lá é a vestimenta correta para entrar. Se você não tiver assim, você não entra. Como é que eu vou entrar na sala do trono de Deus? Como? Não, botar terno e gravata não é isso. É o meu coração. Meu coração precisa estar limpo, precisa estar santificado. Eu preciso colocar os meus pecados diante de Deus. Eu preciso pedir a Ele perdão. Eu preciso confessar. Eu preciso atingir a santidade, e aí eu consigo começar a buscar a sua face. Não são com rituais vazios, não são com vãs repetições, não são com ofertas. Eu vou ofertar e aí tá, tudo bem, estou resolvido perante Deus, que vai me tornar ouvido de Deus. É o meu coração sincero, é um coração obediente, é uma fé baseada no meu relacionamento com Deus. Ok? Para pensar e agir, como está se desenvolvendo a prática da oração no meu dia a dia? Como é que está a oração? Será que a oração aponta para uma vida cristã que agrada a Deus? A minha oração tem apontado para uma vida cristã que agrada a Deus? Quando eu vou orar, será que Deus de fato está orando, está olhando, está ouvindo a minha oração? Ou será que a minha oração não está passando do teto? É difícil, às vezes, a gente parar no meio do nosso dia e fazer uma oração, dirigir a palavra a Deus com sinceridade. Tantas coisas que nos distraem, tantas coisas que nos perturbam, tantas coisas que tiram o nosso foco.
Os discípulos oram sem cessar e recebem de Deus a provisão e direcionamento para a sua vida. Será que eu tenho feito isso? Será que eu tenho orado sem cessar? E tenho recebido, tenho entendido, tenho ouvido de Deus o direcionamento para a minha vida? Ou será que coisas na minha vida têm me preocupado mais do que a minha fé? Ou elas têm me preocupado tanto que eu não consigo ouvir a Deus? Uma lição que a minha esposa não cansa de ensinar para as crianças e a gente precisa aprender. Deus responde com sim, com não e com espere. Entre o não e o espere, às vezes é difícil entender. E o não a gente não quer receber. Até é difícil entender entre o não e o espere porque a gente não quer receber o não. Né? Então a gente tende a achar que é o espere. E do espere a gente tende a perguntar até quando. Né? E a gente precisa estar preparado para a resposta de Deus. E entender a resposta de Deus. Às vezes a gente está de ouvidos tapados e não consegue ouvir. Mas precisamos ouvir. Será que eu estou pronto para obedecer à vontade de Deus, aquela que Ele me revelar? Será que eu estou pronto para receber um não? Será que a minha ansiedade aguenta esperar o espere de Deus? Aguardar o tempo de Deus? É difícil. Que Deus nos ajude a estar diante dele, corações sinceros, corações limpos e derramados na sua presença.